Bem-vindos, alunos da terceira série do ensino médio. Esta é a aula número 33 de História e eu sou o professor Cleverton. Não se esqueça, você está fazendo o Classroom, clique no link número 1, nas atividades obrigatórias, faça as atividades e poste as atividades que valem também sua presença. Se você está assistindo pela TV, não esqueça de levar as atividades até a sua escola. Na aula de hoje, temos os seguintes objetivos. Nós vamos analisar os esportes e o papel da indústria cultural no contexto da Guerra Fria. Antes de seguir adiante, vamos retomar o que nós já tínhamos visto na aula anterior, a Era Khrushchev, uma denúncia do stalinismo, crítica do culto à personalidade de Stalin e a ideia de coexistência pacífica. Vamos fazer isso por meio de um pequeno quiz, em que você vai, sobre a Era Khrushchev, na União Soviética, assinalar V para verdadeiro ou F para falso nas seguintes alternativas. Houve eleições gerais em 1953 e o povo votou em Khrushchev para substituir Stalin. Em um relatório de 1956, Khrushchev denunciou os crimes de Stalin e o culto à personalidade do ditador. Ao defender a coexistência pacífica, Khrushchev eliminou as armas nucleares da União Soviética. Ou Khrushchev só assumiu o governo da União Soviética com a morte de Stalin em 1953. Voltamos logo com a correção.
Fez a atividade? Vamos corrigi-la. Então, houve eleições gerais em 1953 e o povo votou em Khrushchev para substituir Stalin. É falso. Em um relatório de 1956, Khrushchev denunciou os crimes de Stalin e o culto à personalidade do ditador, e isso é verdadeiro, né? Num congresso do Partido Comunista Soviético. Ao defender a coexistência pacífica, Khrushchev eliminou as armas nucleares da União Soviética, isso é falso, inclusive mandou que se instalassem armas nucleares em Cuba, aqui no continente americano. E por último, Khrushchev só assumiu o governo da União Soviética com a morte de Stalin em 1953 e isso é verdadeiro. Ok? Vamos lá, na aula de hoje a ideia é pensarmos em como a Guerra Fria impactou os esportes e a guerra cultural nesse período. Essa é a questão central da aula toda. A princípio, vamos analisar como isso impactou a indústria cultural. Veja, indústria cultural é um conceito marxista, ele surge com a escola de Frankfurt que você já estudou em filosofia e sociologia. Em história não é o nosso papel estudar a história, o desenvolvimento, nem conceituar a indústria cultural. Por favor, tome cuidado com isso. Esse é um conteúdo para filosofia e sociologia. Mas nós utilizamos os conceitos da indústria cultural para analisar o período, porque eles são bastante propícios para compreendermos como os americanos construíram uma autonarrativa durante esse período. Também acontece na União Soviética, mas no período, indústria cultural nos serve como análise crítica da cultura de massas norte-americana, porque lá pensadores como Adorno e Horkheimer vão dirigir como seu objeto de estudo essa típica cultura norte-americana e, em especial, aí, a cultura que é produzida em Hollywood através dos filmes. Sim? Então vamos lá. Guerra Fria, a ideia nossa é a seguinte: foi um conflito ideológico, ela envolveu um campo político e econômico, são dois modelos de sociedade, são dois modelos políticos e econômicos, capitalismo e socialismo, sim? São disputas por aliados e interferências no mundo, a busca de hegemonia, esse é o objetivo principal, o domínio do mundo. Lembra-se que nós tratávamos disso por meio das alianças militares, a corrida armamentista, a corrida espacial, a busca da hegemonia no mundo, isso também significa Guerra Fria. A corrida espacial armamentista, como comentamos, e nesta aula principalmente, a ideia de indústria cultural vai lembrar que a Guerra Fria foi legitimada na produção de bens culturais e simbólicos. É um outro campo da Guerra Fria, não aquele campo material, não o palco sangrento dos países do Terceiro Mundo, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã que vimos, mas o campo da produção cultural e artística, em particular no campo dos esportes, que vamos ver na aula de hoje, como recorte, e no cinema. Na Guerra Fria, o xadrez teve inicialmente dois personagens, Bob Fischer, Boris Spassky. A análise toda que vamos fazer da Guerra Fria tem dois momentos quando pensamos no xadrez, quando pensamos aí nesse esporte em particular. A princípio, em 1972, uma disputa de campeonato mundial entre os lados opostos da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, um encontro do século XX no xadrez. E no final da Guerra Fria, no período de abertura, que nós vamos estudar ainda, vamos analisar no contexto da União Soviética e sua história até a dissolução em 1991, um período chamado de período da Glasnost, um período da Perestroika, com o governo de Mikhail Gorbachev. Essa disputa de xadrez em 1985 vai ser também um símbolo desse final do período soviético. Então, dois momentos. Uma disputa de xadrez em 72 e uma em 85. É assim que nós vamos analisar esse período da Guerra Fria implicada nos esportes. Veja bem, Bob Fischer e Boris Spassky, um americano e um soviético, disputaram esse campeonato mundial em 72 no seguinte contexto. Os soviéticos dominavam o xadrez. Os soviéticos, por 24 anos, eram campeões mundiais. Os norte-americanos tiveram um grande campeão, era grande mestre internacional, que foi campeão, o Steinitz. Mas o Steinitz era americano naturalizado. O Steinitz foi o primeiro campeão mundial de xadrez. Mas ele morreu também em 1900, portanto, no final do século XIX, né? No século XX, a partir de 1901, os Estados Unidos não tiveram nenhum campeão mundial. O Steinitz era aquele do Império Austríaco,
enxadrista, campeão mundial, que disse que jogaria uma partida com Deus e daria ainda um peão de vantagem, né? Essa perspectiva de que os americanos estavam atrás no xadrez, na Guerra Fria significou uma derrota intelectual. É um jogo mental, sim, é um jogo espiritual, não é um jogo físico, não é uma atividade esportiva totalmente física. Então, a superioridade soviética no xadrez significava simbolicamente uma superioridade intelectual até da própria educação soviética, que havia conquistado essa hegemonia por mais de 2 décadas. Sobre os ombros do jovem Bob Fischer, então, recaiu a responsabilidade de levantar o moral americano. Essa disputa refletiu também a paranoia que foi a Guerra Fria, quando nós pensamos que a ameaça nuclear gerou todo tipo de produção cultural sobre o fim do mundo, sobre o cataclisma nuclear. Mas também paranoias, em especial, aqui entre esses 2 enxadristas, que são dignas de nota. Spassky, o russo, num momento disse que os capitalistas estavam envenenando ou hipnotizando, de modo que ele começou a perder algumas partidas. Pediu que fizessem raio-x da cadeira onde ele estava sentado, porque deveria haver alguma coisa ali que o estava desconcentrando. O Bob Fischer era o campeão da paranoia, analisando um documentário bastante interessante de 2011, se não me engano, chamado Bob Fischer como Mundo, contra o Mundo. Bob Fischer contra o Mundo, um documentário. Você vê bem esse estado de paranoia, que não era uma questão só particular do Bob Fischer, era uma questão internacional. Ela refletia na psique desse jogador uma situação internacional de desconfiança do outro lado. O que vai acontecer? Que ataque vai ser feito pelos comunistas? Ele pensava que havia uma conspiração contra ele, vivia olhando para as costas, fugia de repórteres. Ele insistiu em ver sendo cortadas as laranjas e espremido diante dele o suco de laranja que ele deveria tomar, para evitar que fosse envenenado, né? E, num momento, desistiu da competição. Veja, o professor comentou, não é só uma questão particular do jogador, do enxadrista. O próprio conselheiro de segurança do presidente Nixon dos Estados Unidos ligou para o Bob Fischer quando o Bob Fischer resolveu desistir da competição. Dizem até que o próprio presidente teria ligado para ele. Ou seja, a política internacional estava de olho nessa competição que reproduzia no tabuleiro de xadrez o campo da Guerra Fria. Com a vitória de Bob Fischer, a propaganda da superioridade norte-americana foi construída sobre a sua personalidade. Um peso grande. Em 1975, ele inclusive se recusa a jogar porque não haviam satisfeito uma ou duas das exigências que ele fez para competir contra um russo chamado Anatoly Karpov. Por isso, Karpov conquista o título mundial de xadrez em 75 sem haver competido. Isso pesou nas costas dos soviéticos, né? Ganharam por WO. Mas Karpov vai ser bastante importante. Nos 2 próximos campeonatos, em 1978 e 1981, a disputa do campeonato mundial era obrigatória, o campeão deveria pôr o título em jogo a cada 3 anos, né? Em 78 e 81, Anatoly Karpov vai vencer um russo dissidente. Alguém, um soviético, né? Alguém que fugiu da União Soviética sem autorização. O nome dele, Viktor Korchnoi. Então, esses reveses soviéticos, o Viktor Korchnoi, considerado dos maiores enxadristas que nunca foram campeões mundiais, né? Um grande enxadrista, que fugiu do país, que desertou da União Soviética. E o próprio Boris Spassky, que emigrou para o Ocidente, foram 2 reveses da União Soviética, mas foram compensados pelas vitórias do Anatoly Karpov. Por que o professor lembra isso? Porque você tem uma certa crise simbólica que é defendida, por um outro lado, por um personagem que vai ser decisivo no final da história que contamos sobre o xadrez da Guerra Fria. Está aqui o Karpov, que em 78 e 81 venceu aquele desertor Viktor Korchnoi, disputando o título de 85 contra Garry Kasparov. Aqui não são 2 competidores que representam as 2 superpotências, mas são 2 competidores que representam divergências internas da União Soviética.
sinal das mudanças trazidas com o governo de Mikhail Gorbachev em 85, sinais dos tempos de mudança. Karpov era um comunista convicto, membro do Partido Comunista, o preferido dos burocratas de Moscou. Já Kasparov, Garry Kasparov, nascido no Azerbaijão, ainda hoje vivo, ainda hoje considerado um dos maiores enxadristas da história. Nós aqui no Brasil chamamos ele de o ogro de Baku, da cidade onde ele nasceu. Ele dizia: minha presença no pódio de xadrez soviético era incômoda para o regime, porque ele nunca foi de fazer elogios ao partido e era um crítico do próprio sistema socialista da sua época. Bem, a vitória do Garry Kasparov significou para nós, como símbolo da abertura política e econômica feita a partir do governo do Gorbachev. Os ventos da mudança sopravam na União Soviética. Algumas aulas adiante, você vai estudar conosco aqui no Aula Paraná os desdobramentos dos governos soviéticos desde Nikita Khrushchev até o Mikhail Gorbachev, a queda do Muro de Berlim e as implicações também da Guerra Fria no Brasil. Por enquanto, o professor quer que você guarde o seguinte: a história do xadrez que tinha nos russos, os seus dominantes líderes durante quase todo o século XX, também pode ser contada como um reflexo da Guerra Fria. Inicialmente, a primeira disputa entre o Bob Fischer, americano, e o Boris Spassky, um soviético. E no final, já no período de dissolução da União Soviética, pela abertura política e a transparência, a economia, você tem aí uma disputa interna entre dois russos. Kasparov disse, numa entrevista para a revista Veja, do Brasil, o xadrez sempre foi um jogo utilizado como ferramenta ideológica do sistema. Hoje, o Kasparov é aí um ativista dos direitos humanos e passa aí pelo mundo contrariando ditadores, contrariando regimes que ele julga totalitários. Estão aqui os dois competidores, em 1985, se cumprimentando, à esquerda o Kasparov e à direita o Anatoly Karpov. A atividade 1 retoma essas ideias da Guerra Fria, dizendo o seguinte: a guerra consiste não só na batalha, mas num tempo em que a vontade de disputar é suficientemente conhecida. Disse isso o filósofo Thomas Hobbes. Bom, a ideia é, durante a Guerra Fria, você anote a alternativa correta. Letra A. Os esportes foram ferramentas ideológicas das superpotências. B. O xadrez ficou isento de influências políticas. C. Nenhum enxadrista soviético desertou para o Ocidente capitalista. D. Em 1972, os enxadristas Spassky e Fischer representaram uma exceção na paranoia global da Guerra Fria. Responda às atividades e logo voltamos com a correção.
Ok? Vamos corrigir a nossa atividade. Então, a letra A. Durante a Guerra Fria, os esportes foram ferramentas ideológicas das superpotências. O professor lembrou aqui a frase do enxadrista, o Garry Kasparov. Né? Bom, a Guerra Fria e os Jogos Olímpicos. Esse aqui é um segundo momento. Veja, nós olhamos aqui do aspecto cultural um esporte, o xadrez, que pode contar a história da Guerra Fria nos seus campeonatos mundiais, e duas Olimpíadas em particular, a Olimpíada de Moscou e a Olimpíada de Los Angeles. Bom, as Olimpíadas sempre serviram como vitrine política internacional. Isso funciona até os nossos dias. Primeiro porque o lema olímpico, aliás, criado por um amigo do Barão de Coubertin, o criador das Olimpíadas da Era Moderna, esse amigo dele, o padre Henri Didon, o padre francês, ele criou o lema mais rápido, mais alto, mais forte, que é o lema olímpico, Titius, Altius, Fortius. Na verdade, a ideia do padre Henri era que isso servisse como motivação para a autossuperação, Eu saltar mais alto do que saltava, correr mais rápido do que corria, ser mais forte do que eu era, Mas é óbvio que em competições a aplicação disso contra o adversário, ser mais rápido, ser mais forte do que o adversário, é uma aplicação bastante imediata. E no campo da Guerra Fria, a aplicação disso contra a outra superpotência também foi uma consequência direta, bem fácil de entendermos, Na Guerra Fria, você tem dois grupos antagônicos, São dois adversários. De modo que ser mais forte, mais rápido e mais alto do que o outro também serviam como lema, também era um objetivo comum. Em 79, a União Soviética invade o Afeganistão. Vamos estudar isso com mais detalhes nas próximas aulas. Aqui o professor só lembrou os mujahedin, que são guerrilheiros afegãos, muçulmanos, que foram capturados. Formaram uma guerrilha contra a ocupação soviética. Fato é, essa invasão em 79 faz com que o bloco capitalista boicote as Olimpíadas de Moscou em 1980. Aqui nesta imagem, o professor colocou a cerimônia de encerramento da Olimpíada e são pessoas segurando cartazes, não é uma imagem projetada, pessoas que ensaiaram e representando esse ursinho que era o mascote da Olimpíada de Moscou, na Rússia, chorando. Não sei se a intenção era essa, mas é claro que isso nos lembra que o esporte, em especial as Olimpíadas, que desde a antiguidade foram um momento de confraternização, lembrando a autossuperação, não a superação do outro, não a eliminação do diferente, mas a convivência com o diferente no campo do esporte, esse ursinho parece estar chorando porque esse espírito olímpico foi quebrado em 1980 com esse boicote por questões políticas. Veja o seguinte, você já estudou na Grécia, onde surgiram as Olimpíadas, as guerras paravam por conta da Olimpíada. Na Idade Moderna, infelizmente, foram as Olimpíadas que pararam por conta das guerras, ou foram boicotadas. Não só em 1980, mas o Bloco Socialista deu o troco. As próximas Olimpíadas aconteceriam nos Estados Unidos. E em 1984, veja a imagem, como retaliação também a União Soviética e países do Bloco Socialista não compareceram aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E aqui novamente o professor põe uma imagem que não é intencional. O atleta ele não estava pensando nisso, A Gabriela Andersen entra no estádio olímpico, se arrastando, essa maratonista suíça, depois de mais de 42 quilômetros de corrida no calor, ela desidratada, desorientada, ela praticamente tomba, ela não caminha pela pista de atletismo, superando a exaustão. É um símbolo da autossuperação, justamente o contrário daquilo que as superpotências estavam fazendo. Não superarem a si mesmas pela melhoria do ser humano, mas contrariar politicamente o adversário através dos boicotes a uma das mais belas manifestações do espírito humano que se manifestam através dos Jogos Olímpicos. Então está aqui essas duas lembranças. O professor também recorda que, curiosamente, lá na Grécia Antiga, quando surgiram as Olimpíadas,
A competição da maratona, que coroa as Olimpíadas, tradicionalmente a última competição ali no atletismo, né? Os atletas correm pela cidade e entram, né, na última volta no estádio olímpico. Isso lembra o soldado ateniense que correu os primeiros 42 quilômetros desde a planície de Maratona até Atenas para dar a notícia de que os atenienses tinham vencido a batalha. E depois de dar a notícia, ele tomba morto, é assim que nos conta aí a história, né? A imagem dessa maratonista suíça também nos faz recordar o início do espírito combativo das Olimpíadas. Não politicamente, né? Não em termos de destruição de um inimigo, mas em termos de autossuperação, como aquele soldado fez. Superou-se a si mesmo, essa atleta suíça também o fez. A atividade 2 recorda esses aspectos do esporte através da seguinte questão. Os esportes reúnem características que historicamente facilitaram a sua utilização política. Assinale a alternativa que não confirma essa ideia. Então veja lá, letra A. Oferecem à população a possibilidade de identificação com o coletivo, com a equipe. B. Os sucessos esportivos não conferem prestígio político aos governos. C. Estimulam o patriotismo e a união nacional. Ou D. São elementos de comunicação de massa. Veja, você vai assinalar a alternativa que não confirme a ideia do enunciado. Sim, já voltamos com a correção.
Pronto, vamos fazer a correção da atividade. A alternativa correta, então, a letra B. Os sucessos esportivos não conferem prestígio político aos governos. Isso está errado. Como nós vimos, tanto confere prestígio que os governos interferem muitas vezes de maneira grande, né, nas competições esportivas. Por último, vamos analisar aí a relação da Guerra Fria com o cinema. O professor vai levantar só a seguinte questão. O cinema, no século XX, desponta como uma fonte histórica bastante importante, como objeto de estudo, como documento histórico, tanto aquilo que era documentário, sim, como aquilo que era ficcional. Hoje nós temos um grande respeito por toda a produção cultural que se expressa através dessa arte. Ela vai ser utilizada durante a Guerra Fria como um mecanismo de propaganda pelos dois blocos, pelos socialistas e pelos capitalistas. O professor vai lembrar nessa aula somente um aspecto da Guerra Fria, que é aquela paranoia do conflito internacional que poderia provocar um apocalipse nuclear, né? No filme chamado O Dia Seguinte. Antes de sugeri-lo e de mostrar um pequeno frame do filme, o professor vai fazer uma análise mais geral, baseada na ideia de indústria cultural, lembrando que nós não definimos indústria cultural aqui, essa é uma atividade que você faz lá com os professores de sociologia e de filosofia, analisando os textos do Adorno e do Horkheimer, sim? Mas vamos aproveitar a ideia geral para analisar que o filme é uma narrativa enquanto prática discursiva, não são um espelho da realidade, né? Nós não olhamos para o filme como se ele dissesse tudo em todos os aspectos, sem nenhuma opinião divergente ou nenhuma opinião diferente, mas como se fosse aquele reflexo especular da realidade. Não é isso. É uma opinião e ela reflete também aquilo que o diretor gostaria de transmitir. Em dois momentos, nós analisamos isso. Regimes totalitários, em geral, controlam toda a produção artística. O historiador Mark Ferro disse o seguinte: o direito à palavra, a menos que se identifique completamente com a ideologia que a instituição encarna, tira do cineasta o direito à palavra em regimes que são de total controle da mídia. Por outro lado, a indústria cultural norte-americana, em especial o cinema de Hollywood, não é guiado por uma mão invisível neutra, né? Essa mão invisível tem um braço e tem uma mente, portanto tem interesses. O professor resgata dois textos do filósofo Edgar Morin. Ele disse: nos sistemas socialistas, o Estado é senhor absoluto, censor, é diretor, é produtor. A ideologia do Estado pode desempenhar um papel capital. Porém, nos Estados Unidos, a iniciativa privada nunca fica inteiramente entregue à sua própria evolução. O Estado é, pelo menos, um Estado policial. O filme O Dia Seguinte reflete isso. Ele é feito em 83, em plena Guerra Fria. Apesar de ser feito nos Estados Unidos, também tem uma crítica àquilo que se fazia como guerra armamentista dentro do próprio país. Uma guerra nuclear total, um impacto psicológico, a destruição material e, no filme, a destruição do próprio tecido social. Esse é um pequeno frame do filme, com uma das cenas famosas do cogumelo nuclear. E no filme o diretor coloca o seguinte: espera-se que as imagens desse filme inspirem as nações da Terra, seus povos e líderes a encontrar os meios para evitar esse dia fatídico. Veja a preocupação da direção do filme com alguma coisa que estamos estudando, né, que está acontecendo no cenário internacional. Recuperamos então a problemática da aula de hoje. Nos esportes e na indústria cultural, a Guerra Fria impactou pelo uso ideológico nos esportes e dessa autonarrativa das superpotências dentro do campo artístico, em especial aqui no cinema, que o professor lembrou, feito nos Estados Unidos. Okay? Na atividade 3, lembramos, o filme propagandístico, ficcional ou não, foi produzido durante a Guerra Fria para mobilizar a população internamente contra o inimigo ou para angariar aliados externos. Você vai responder: A. Como é conhecido o mercado de bens culturais voltado para as massas? E B. Na União Soviética, quem controlava a produção artística e cultural? Voltamos já com a resolução.
Vamos à correção da atividade. O mercado de bens culturais voltado para as massas, nós chamamos de indústria cultural, de maneira geral aqui em história. E na União Soviética, quem controlava a produção artística e cultural era o Estado, representado aí pelo Partido Comunista da União Soviética. Nessa aula estudamos a Guerra Fria, os esportes e a indústria cultural. Na próxima aula vamos analisar as independências da África e da Ásia. Lembrando, essa é uma aula de história, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Tchau.